Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta data com as nossas devocionais, trazendo uma série de informações sobre a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo como a primeira devocional desse segmento os 3 estados de Cristo. Vamos definir o que é estado, que é a situação em que Cristo se encontrava, que uma pessoa se encontra. E o texto temos como base a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. O texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente começaria dizendo que a encarnação é um milagre, ou é um milagre central do cristianismo, mas a mais grandiosa e maravilhosa de todas as coisas que Deus já fez, o milagre dos milagres. Nesse texto, nós encontramos os 3 estados de Cristo: o Cristo pré-existente, o Cristo humilhado e o Cristo exaltado. No versículo 6, Paulo afirma que Jesus é Deus eternamente. Jesus, antes de ser encarnado, sempre foi Deus. O texto escrito por João no Evangelho, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez Deus. Ainda no mesmo capítulo, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí a gente poderia fazer uma pergunta: qual a necessidade do Verbo se fazer carne, do Verbo se encarnar? Respondemos: o Verbo se fez carne para que pudéssemos conhecer o amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. O pecado cavou um grande abismo entre nós e Deus, mas a palavra do Senhor nos afirma que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, o Cristo concebido pelo poder do Espírito Santo é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, é a verdade que precisa penetrar o mais profundo do nosso ser. Que possamos compreender que cremos no Deus vivo que age em nossa vida hoje, pois o Senhor não parou na morte da cruz, mas o ressuscitou e ao 3º dia subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e um dia voltará em sua glória. Os versículos 6 a 8 vai falar do Cristo humilhado. Não existe a questão de Cristo tentar arrebatar ou apoderar-se da igualdade de Deus. Ele é igual a Deus, porque de fato, dele ser igual a Deus não é usurpação. Cristo é Deus em sua natureza. Mas ainda, lembra-nos que devemos ser mais com Cristo, ter o mesmo ânimo, o mesmo amor incondicional. Embora Cristo seja Deus, se fez humano, para levar a cabo o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Cristo não somente tinha a aparência de um ser humano, ele se fez homem
para se identificar-se com o pecador. O versículo 6 diz que, embora existisse como o mesmo ser de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Mas para que Cristo pudesse ser homem, ele esvaziou. E aí poderia surgir a pergunta: esvaziou de quê? Responderíamos: ele renunciou à sua relação no que se refere à lei divina. Ele renunciou às suas riquezas. Ele renunciou à sua glória celestial. Ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Se fez homem, habitou entre nós, conheceu todas as mazelas, todo o sofrimento. Ele passou sede, passou fome, esteve cansado, sentiu sono, até dormiu. Mas uma coisa que ele não experimentou pecado. Os versículos 9 a 11 vai dizer o que Deus fez. Deus exaltou. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas levantou-o da morte, levou-o de volta ao céu e o glorificou. Atos capítulo 2, versículo 33. Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Deus deu a ele autoridade para julgar. João 5, 27. Deus fez dele Senhor de vivos e dos mortos, fazendo-se assentar à sua destra, acima de todo o principado e potestade, constituindo cabeça de toda a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 20. Fica claro que esta elevação de Jesus não foi a restituição da natureza divina, porque ele jamais renunciou, mas foi a restituição da glória eterna que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo, da qual voluntariamente havia despojado, como ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 5 e 24. E aí eu quero concluir. O Logos, que é o verbo, que é a palavra, tomou sobre si uma natureza humana. O verbo se fez carne para realizar a nossa redenção, cumprindo o papel de perfeito mediador entre Deus e os homens. Com o auxílio de Deus, podemos e devemos imitar o Espírito que serviu de base no seu estado de humilhação. Hoje, os que olham apenas para Jesus terreno, jamais entenderão o seu ensino. Dê graças a Deus, porque você compreende um Jesus que é pré-existente, um Jesus que tem um estado de humilhação, mas um Jesus que foi exaltado. A nossa visão é ampliada quando nós olhamos para Cristo assim. Que Jesus, Cordeiro de Deus, nos abençoe. Forte abraço e um bom final de semana.